Paz do Senhor, agraciados. Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, preste atenção nessa palavra. Eu sei que toda palavra é importante, mas essa palavra é muito importante. E vou dizer uma coisa, eu enfrentei muita resistência só para gravar um áudio desse. Eu acho que eu apaguei, umas 10 vezes os áudios que eu estava fazendo, não sei, fui atingida por um desânimo, mas no meu interior eu sentia que tenho que gravar esse vídeo. Eu tentei desistir, mas eu senti que eu tenho que gravar esse áudio e com vontade ou sem vontade, não vou ligar para minhas emoções, eu falei, eu vou gravar. O tema da minha mensagem é como conhecer a voz de Deus. Como conhecer a voz de Deus. Sem mais delongas, vamos ler João 10, 1 a 5. Uau, logo que abri já encontrei o João 10. Assim diz a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Vou repetir esse versículo, o 4. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque, preste atenção, porque conhecem a sua voz. O 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu tenho uma boa notícia para ti. Você conhece a voz de Deus. Sério, Gina? Sim, sério. Você conhece a voz de Deus. E eu vou te provar isso. Continue a assistir esse vídeo e eu vou te provar que você já conhece. Você não tem que fazer. Não, eu preciso conhecer. Não, você já conhece a voz de Deus. Você conhece a voz de Deus. E eu vou te falar mais uma boa notícia. Você não conhece a voz dos estranhos. Sério, Gina? Sim, sério. Eu vou te mostrar mais adiante que você não conhece a voz dos estranhos. Vamos ler Cântares. Eu vou te mostrar como é que você conhece a voz de Deus. Vamos ler Cântares. É Cântares. Cântares 5, do versículo 2 a 3. Cântares 5, versículo 2 a 3. Eu vou ler na versão linguagem de hoje. Cântares 5, do versículo 2 a 3. Antes de continuar a ler, eu vou falar um pouquinho sobre Cântares. Muita gente pensa que Cântares é um livro que está na Bíblia para falar de marido e mulher. Não estou contra. Deus pode dar uma revelação de como tratar bem o teu marido, como tratar bem a tua esposa, nesse livro de Cântares. Mas eu quero te dizer, o assunto principal de Cântares é sobre Jesus e a sua noiva. É sobre a relação de Jesus com a igreja. O assunto principal de Cântares. Sempre a falar Cântares, me entendam. Então, a noiva, essa é a noiva falando. Você e eu, nós somos a noiva. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado.
Então ouvi o meu amado bater na porta. Esse é o amado falando, Cristo. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A minha cabeça está molhada de sereno e o meu cabelo está úmido de orvalho. Essa é a noiva respondendo. Eu já tirei a roupa. Será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés. Por que sujá-los outra vez? O meu amor passou, essa aqui é a noiva narrando, o meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também, e eu segurava o trinco da porta. Então abri a porta para o meu amado, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Procurei-o, porém não o pude achar. Chamei-o, mas ele não me respondeu. É isso que Jesus tem, é isso que Jesus faz com você e comigo. Bate a porta, bate a porta. É isso que Jesus faz todos os dias da nossa vida cristã. Bate a porta. Por isso é que Apocalipse 3 diz o seguinte: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. O amado está sempre a abrir a porta. Então, vamos entender esse cantares que eu acabei de ler. Vamos entender. Meu amado, minha amada, entenda uma coisa. A esposa reconheceu a voz do amado. Quando o amado estava a bater porta, em nenhum momento você ouviu a esposa falar: será que é um ladrão? Eu não conheço essa voz. Quando o amado estava a falar: deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. A noiva não falou: será que é ladrão? Quem é? Quem será? Não. A noiva fez o quê? A noiva falou: já tirei a roupa, será que preciso vestir de novo? Já lavei os pés, por que sujá-los outra vez? Você notou que a noiva reconheceu a voz do amado? O que aconteceu? Ela não duvidou que era o amado, mas o que aconteceu? Ela deu desculpas. Sim, amada, amado, é isso que nós temos feito com a voz do Espírito Santo. Já estou a começar a pregar. É isso que temos feito com a voz do Espírito Santo. Nós reconhecemos a voz. Você ouve a voz do Espírito Santo todos os dias. Olha, quero te falar uma coisa. Você diz que não, eu falo, a pessoa que mais fala comigo é o meu marido, é minha esposa, é o meu pai, é o meu filho, é a minha filha, é o meu irmão, é minha irmã, é minha amiga, é o meu amigo. Não. A pessoa que mais fala contigo, se você é salvo, a pessoa que mais fala contigo é o Espírito Santo. Se você creu em Jesus, a pessoa que mais fala contigo todos os dias, em vários momentos do dia, é o Espírito Santo. Posso te garantir, é o Espírito Santo. E você conhece essa voz, mas você dá desculpa. Então, o que acontece? Você dá desculpa. E o que acontece quando é a voz da carne ou a voz de Satanás falando contigo? O que acontece? A Bíblia diz: tudo que é feito com dúvida é pecado. Eu vou pesquisar esse verso. Aquele que faz algo que a sua consciência condena, ou tudo que não é feito com fé é pecado. Melhor assim. Tudo que não é feito com fé é pecado. Encontrei. Ok. Vou ler na linguagem de hoje. É assim.
Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Então, vamos só falar desse verso, e o que não se baseia na fé é pecado. Mas tem uma versão que fala mesmo de dúvida, só não sei se é qual, eu queria ler. Tudo que não provém da fé, mas tem uma versão que fala mesmo tudo que provém da dúvida é pecado. Só não sei se é qual versão, só não sei se é qual versão, mas tem uma versão que fala mesmo tudo que não provém da fé é pecado. Mas acho que essa Almeida combina um pouquinho. Estou a ler Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado por não comer por fé. Tudo que não é de fé é pecado. Então, você acha mesmo que o nosso Deus da paz, ele vai aceitar mesmo que a voz dele falada em ti te cause dúvida? Não, me fala. Não. Olha, vou te falar uma coisa, a não ser que a tua relação com Deus esteja assim muito ruim, não muito boa. Porque se a tua relação com Deus estiver assim, normal, né? Você não vai duvidar com a voz de Deus. Você não vai duvidar quando Deus te fala. Você vai dar desculpa. Então, meu amado, para tudo que você está a fazer e me presta atenção. Como saber se é voz do Espírito Santo ou da carne? Você vai saber como? Pela tua resposta à voz. Vou repetir. Como saber se a voz é do Espírito ou é da carne? Pela tua resposta a esta voz. Me entendeste? Pela resposta que você dá a esta voz. Quando você ouve uma voz e em vez de você dar uma desculpa, porque você pode fazer direito como dar uma desculpa, né? Você pode fazer direito, tipo, o Espírito Santo manda fazer algo, você ouve uma voz, o Espírito Santo manda fazer alguma coisa, você faz direito ou você dá desculpa. Normalmente só tem essas duas coisas, ou você faz direito o que ele mandou, ou você dá desculpa. E quando a voz é da carne, você duvida, você fica com confusão, você fica confusa. Será? Você duvida. Você fica travada sem saber o que fazer. Normalmente significa que você tem que orar. Sim, já ouvi pessoas a falarem que era Deus que falou, mas duvidaram, mas mesmo assim ficaram com dúvida. Normalmente, isso é sinal que você não está tão bem assim com Deus. E eu vou falar uma coisa. Sempre que você ouve assim uma voz a te mandar fazer alguma coisa e você está duvidando dessa voz, não faça. Se é uma decisão que você tem que tomar na hora, não tome. Mas se é uma decisão que você pode tomar depois, então graças a Deus, tem mais tempo para orar e perguntar a Deus por mais clareza, pedir a Deus por mais clareza. Mas, na maioria das vezes, a voz do Senhor é assim. Quando você ouve a voz do Senhor, você não duvida. Você apenas obedece ou dá desculpa. Do jeito que essa mulher em Cantares fez. O noivo estava lhe pedir para entrar. O noivo estava lhe falar, me deixa entrar, amada. Ela disse, ela reconheceu a voz e o que ela deu? Desculpa, ela disse, eu já tirei a roupa, será que preciso vestir novamente? Já lavei os pés, por que preciso sujá-la outra vez? Eu vou contar alguns testemunhos, minhas experiências que eu tenho tido com a voz de Deus para te dar mais clareza. Eu lembro que eu estava a trançar, acho que foi há 2 dias atrás. Eu estava a trançar uma amiga aqui e eu estava a fazer feijão. Era só 2 tranças que eu tinha que fazer. Eu fiz uma trança e como o fogão aqui de casa é um fogão que desliga depois de um tempo, depois de fazer uma trança eu fui na cozinha para ligar o fogão, para ver se desligou, né? Então fui ver, chequei e não desligou. Mas antes de eu voltar, eu ouvi uma voz a me falar assim, vira o feijão, porque senão vai queimar. Juro por Deus, eu ouvi essa voz a me falar, vira o feijão, senão vai queimar. O que eu fiz? Eu não duvidei, será? Eu não fiquei confusa com essa voz. Eu apenas dei desculpa. Falei, por que eu preciso virar o feijão? Eu só vou fazer uma trança rápida. E realmente era uma trança rápida que eu ia fazer na minha amiga. Eu só vou fazer uma trança rápida e já volto, vou virar o feijão, não preciso. E rapidamente eu saí. Eu voltei no quarto, fiz a trança. E
Realmente a trança foi rápida, mas quando voltei o feijão queimou. Claro, não queimou tanto assim, deu para comer, deu, mas seria melhor se não queimasse. Seria melhor se não queimasse. Vou contar só mais um testemunho. Eu estava a sair de casa e eu ouvi uma voz a me falar assim: leva a tua chave. Era a chave do portão principal. Mas normalmente aquela porta principal está sempre aberta, nunca fecham. E quando eu ouvi a voz me falar assim, leva a tua chave, eu falei, por que eu preciso levar chave? Por que eu preciso levar chave se essa porta está sempre aberta? Mas aí eu pensei, falei, e se for o Espírito Santo? O que eu fiz? Voltei, fui buscar chave. Dessa vez obedeci, ao contrário do feijão. Dessa vez obedeci, fui buscar chave. E quando eu estava a sair, para ir no destino onde eu estava aí, eu ouvi uma voz novamente a me falar, aprenda a andar com a tua chave. Mas o que aconteceu? No mesmo dia, quando voltei, porque eu faço caminhadas de noite algumas vezes, quando eu voltei, eu encontrei a porta aberta. Aí eu falei, de que serviu eu levar chaves? Eu sabia que a porta estaria sempre aberta, porque a porta nunca fecha, nunca fecham essa porta, está sempre aberta. Mas meu amado, minha amada, aconteceu que no dia seguinte, quando eu fui para fazer a caminhada novamente, e eu já sabia que a voz do Espírito Santo havia me dito para eu aprender a andar com a minha chave, eu andei com a minha chave. No dia seguinte, quando eu voltei, a porta já não estava mais aberta como de costume. A porta estava fechada. E eram meia-noite, ou quase meia-noite, porque normalmente as minhas caminhadas eu faço às 23 horas. E eram meia-noite. E o que aconteceu? Se eu conseguiria entrar, sim, conseguiria entrar, mas teria mais trabalho. É um trabalho que eu poderia ter evitado se eu levasse a minha chave. E, claro, evitei porque levei a minha chave. Teria que chamar outras pessoas para virem me ajudar a abrir a porta. Seria um estresse. Teria que ligar. Seria um estresse. Então, o que aconteceu? Graças a Deus eu ouvi o Espírito Santo. Então, eu vou te dar exemplos no dia a dia. Muitas das vezes a gente pensa que para o Espírito Santo falar contigo, só tem que te falar do tipo, coisa assim, tipo, você está andando, ele tem que te falar, vai evangelizar, evangeliza essa mulher que está aí. Impõe as mãos sobre esse homem que está aí. Não. Eu posso te garantir algo. Inicialmente na tua vida cristã, o Espírito Santo, antes de te falar para fazer coisas grandes, antes dele te falar, anda sobre as águas, antes dele te falar, abre esse mar, antes dele te falar, vai no mar e tira dinheiro na boca do peixe. Sabe o que ele vai te falar primeiro? Filha, larga esse telefone, larga esse celular e vai lavar a louça que está na pia. Sim, você vai ouvir uma voz. Enquanto você está mexendo no telefone, você vai ouvir uma voz te falando assim: filha, larga esse telefone, vai lavar a louça. E a voz do Espírito Santo, não posso esquecer essa parte. A voz do Espírito Santo é uma voz mansa. A Bíblia diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Cantares também diz que a voz do amado é suave. A voz do amado é suave. Então, é uma das coisas que eu não poderia esquecer de falar aqui. A voz do amado é suave. Esta é a voz do meu amado. Cantares. Estou sempre a falar cantares, desculpa. Estou sempre a falar cantares. Cantares, vamos ler Cantares 5:16. Cantares 5:16 diz assim. Mas essa versão está um pouquinho estranha, né? Mas eu acho que eu tenho que aprender a pesquisar as palavras em grego, né? Mas eu vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. Diz assim: o seu falar é muito suave.
o seu falar é muito suave. Presta atenção, amado. O seu falar é muito suave. E Jesus diz, acho que é Marcos ou Mateus, diz assim: eu sou manso e humilde, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Escuta. E em Cantares está a falar, o seu falar é muito suave. Então você já tem aquele padrão de como o Espírito Santo fala. Eu sei, as pessoas já falaram que ouviram uma voz mais alta, uma voz audível, sim, mas vou te falar uma coisa. Isso vai ser raro na tua vida. Não vai acontecer muitas das vezes. Na maioria das vezes, a voz do Espírito Santo que vai falar mais contigo é aquela voz suave. Aquela voz bem baixinha. Aquela voz bem baixa. Eu lembro uma vez eu tava num jejum, um jejum de 2 dias. Eu havia ficado 48 horas de jejum. Eu lembro que eu desci uma parada antes de onde eu fico para poder andar, para poder orar enquanto eu ando. E enquanto eu andava, tem uma escadinha que eu costumo sentar quando eu estou a fazer minhas caminhadas. Só costumo sentar lá para orar. Então eu passei por aquela escada e ouvi uma voz, mas a voz era tão suave. Sabe, a voz parecia o quê? Parecia que a pessoa tem medo. Tá vendo quando a pessoa fala, tá vendo quando a pessoa tem medo? Aquela voz assim, parece que a pessoa tem medo. Eu ouvi a voz a me falar assim, senta naquela escada. Como se tivesse a falar com medo. E eu refilei, sabe o que? Eu dei desculpa, eu falei assim, mas por que eu preciso sentar naquela escada para orar? Eu fiquei 48 horas de jejum e eu orei tanto. O que mais eu preciso orar que eu não orei durante essas 48 horas? Mas eu falei, e se for o Espírito Santo? Eu voltei e fui sentar naquela escada. E vou te falar uma coisa. Eu chorei muito naquela escada porque Deus expôs coisas no meu coração que eu não sabia, pecados no meu coração que eu não sabia. Deus pôs à tona e eu comecei a chorar, pedir perdão. Foi um momento de muito quebrantamento, porque simplesmente ouvi uma voz a me falar para ir sentar naquela escada. Mas antes eu dei desculpa, eu falei, meu Deus, eu já orei tanto durante essas 48 horas de jejum, por que eu preciso mais sentar aí? Já era hora de terminar o jejum, porque o jejum ia acabar às 21, mas já eram 21. Eu só queria ir em casa para ir comer, encerrar o jejum logo, mas fiz bem de obedecer. Então, eu quero te falar uma coisa. Antes do Espírito Santo te falar, anda sobre as águas. Antes do Espírito Santo te falar, abre o mar. Sabe o que o Espírito Santo vai te falar? Larga esse videogame e vai estudar, porque você tem prova daqui a 2 semanas. E sabe o que você vai fazer? Você falar, não preciso estudar agora, porque... Sabe o que você vai responder a essa voz que fala? Você vai falar assim, não preciso estudar isso. Eu não preciso estudar agora porque a prova é daqui a 2 semanas. Você reconheceu a voz, você não ficou, será? Você não ficou confuso quando você ouviu essa voz, você apenas respondeu essa voz dando uma desculpa. Não preciso porque a prova é daqui a 2 semanas. Tem uma coisa que o Espírito Santo sempre me fala. Eu sou muito indisciplinada em relação à hora de dormir. E eu só comecei a perceber que realmente era o Espírito Santo que me falava agora, que ele me deu essa palavra. Eu ouço sempre uma voz, sempre que eu estou assim, a mexer no telefone altas horas da noite, eu ouço uma voz a me falar, Gina, dorme, é hora de dormir. Algumas vezes ele me fala, aprenda a dormir cedo, Gina. E eu falo, só mais um vídeo, só vou fazer mais isso. E eu não dava conta que eu reconhecia a voz do Espírito Santo, por isso é que eu dava desculpas. Então vou te falar uma coisa, a Bíblia diz, quem não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. Então, antes do Espírito Santo te dirigir para fazer grandes coisas, ele vai te dirigir nas coisas pequenas. Ele vai te falar. Você vai ouvir uma voz a te falar. Filha, larga esse telefone e vai lavar a louça que está na pia, filha. Filho, larga esse videogame. Filho, você tem mulher. É melhor, você é um homem casado. É melhor parar de falar com essa mulher, porque você é casado. Você vai falar, não, é só uma amiga, não tem nada de mal, o que tem nada, é só uma amiga.
E você vai assustar como é que o teu casamento estragou. Ah, mas o que eu fiz? O Espírito Santo tem te chamado a atenção, mas como a voz dele é tão mansa, e você acha que... E você ignorou. Você deu desculpa. Então você pode esquecer de tudo que eu falei aqui. Mas vou te falar eu só quero que você não esqueça de duas coisas. Você pode esquecer de tudo. Só quero que você não esqueça de duas coisas sobre como conhecer a voz de Deus. Primeiro, na maioria das vezes, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo é uma voz mansa e humilde. É aquela voz baixinha. Aprenda a parar. Sempre que você vê uma voz baixinha, mansa, humilde, falou contigo, aprenda a parar para ouvir essa voz. Reflita no que te falou. E a segunda coisa que você tem que prestar atenção para você reconhecer a voz do Senhor é a resposta que você dá a essa voz. Se você ouvir uma voz, te fala algo, e essa voz traz dúvida, traz confusão dentro de ti, há muita chance de ser voz da carne, de ser voz de Satanás. Porque a Bíblia diz o quê? A ovelha não conhece a voz do estranho. Mas, quando você ouve uma voz, e você não duvida, mas dá uma desculpa do tipo da mulher, do tipo que eu fiz aqui, eu falei, eu só vou fazer uma trança rápida, por que eu preciso virar o feijão agora se eu vou fazer uma trança rápida? E o que aconteceu? O feijão queimou. Então, se você quer levantar coxos, se você quer curar enfermos, se você quer que o Espírito Santo, você andar na rua, o Espírito Santo te fala, evangeliza aquela pessoa. Aprenda a ouvir o Espírito Santo nas pequenas coisas do dia a dia. Aprenda a ouvir quando ele te fala, quando ele te manda fazer coisas do dia a dia. Aquela voz que te fala, arrume esse quarto. É a voz do Espírito Santo. E você dá desculpa. Eu tô cansada. Por que eu preciso arrumar esse quarto? Ninguém vai entrar. Esse quarto é só mesmo meu. Não tem mais ninguém aqui. Por que eu preciso arrumar? Então, presta atenção. Essa voz que você costuma dar sempre desculpa é a voz do Espírito Santo. Aquela voz que quando vem te causa dúvida, provavelmente é a voz da carne. Então, ora mais. Não toma decisão sobre dúvidas. Toma decisão com paz. Aquela voz que te traz paz, que não te causa dúvida, é a voz do Espírito Santo. Então eu espero que essa palavra, no nome de Jesus, eu espero que essa palavra possa se enraizar dentro de ti. Eu espero que as palavras que eu falei, em cima das palavras que eu falei, o Espírito Santo também possa aumentar mais outro entendimento, possa aumentar mais outro conhecimento para ti. Porque é muito importante que nós obedeçamos à voz do Senhor. É muito importante porque o inimigo também fala. Então é muito importante que aprendamos a voz do Senhor. Senhor, ajuda. Eu oro para o meu irmão, eu oro para a minha irmã que ouviu essa mensagem. Ajuda essa mensagem a se firmar no coração dela. Ajuda ela a reconhecer a tua voz. Ajuda ele a reconhecer a tua voz. Ajuda ele a parar de dar desculpas na tua voz. Sempre que você lhe mandar fazer alguma coisa, por mais que não faça sentido, que ele pare de dar desculpas. Que ele para de falar, não, ainda tenho 2 semanas para fazer a prova. Mas quando você lhe fala, vai estudar. Que ele levante naquele mesmo momento, não depois. Naquele mesmo momento ele levante. Ele levante para estudar. Porque se ele deixar para depois, como a mulher de Cantares fez, o amado pode ir embora. E ele pode tirar uma nota ruim na prova. Que quando você lhe falar, vira o feijão. Quando você falar para a tua filha, vira o feijão, senão vai queimar. Que ela vira instantaneamente, naquela hora que ela vira o feijão. E depois vai terminar de fazer a trança. Porque eu sei, Pai da Glória, que se eles obedecerem nas coisas pequenas, como vai lavar a louça, como filha, larga esse telefone e durma, porque amanhã vais acordar cedo. Como filha, leva a tua chave. Se eles obedecerem nessas pequenas coisas,
Eles também vão começar a obedecer nas grandes coisas. Eles vão começar a andar sobre o mar. Eles vão curar coxos. Eles vão falar e vai acontecer, porque eles vão ouvir uma voz ali falar, fala isso, e eles vão falar e vai acontecer. E o teu nome vai ser manifestado em toda a terra. No nome de Jesus. Amém.